Ação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, neste sexto domingo do tempo comum, já assim às portas do tempo quaresmal, quarta-feira de cinzas é a próxima quarta, a igreja nos oferece esta liturgia, nos oferece aqui estas leituras bíblicas para a nossa reflexão deste domingo, que tem muito a nos ensinar. No evangelho de hoje, nós vemos aqui um leproso que se aproxima de Jesus pedindo uma cura. Muitos leprosos provavelmente receberam a cura de Jesus. Muitos vieram até Jesus trazer a sua enfermidade, o seu problema, e receberam uma graça. Mas este em especial tem algo muito importante a nos ensinar. Primeiro é preciso entender a condição de um leproso na época de Jesus. Leproso, ou a lepra, era um problema grave de saúde, mas não parava por aqui. Na época de Jesus, a lepra não tinha cura e também não tinha um tratamento adequado. Não sabia o que fazer com a lepra. A única forma de lidar com esta situação, com esta doença altamente contagiosa, era afastar os leprosos longe do convívio social. Então os leprosos na época de Jesus viviam afastados, longe da cidade, longe da família, longe dos amigos, longe também do templo, até porque a lepra, além de ser um problema sanitário, um problema de saúde, um problema físico, um problema social, era também um problema religioso. A pessoa leprosa provavelmente tinha pecado para estar naquela condição. Então, ela não poderia frequentar o templo, pois ela era impura. Então a lepra trazia um sofrimento muito grande para a pessoa. Vamos pensar então nestas circunstâncias. Você não pode conviver com a sua família, não pode conviver com os amigos, não pode conviver nem com os estranhos na sociedade. Você não pode frequentar o templo, você não pode viver nem dentro da cidade. Você tem que viver fora, afastado, às vezes passando fome, frio, falta de tantas coisas, inclusive do carinho, do afeto das pessoas, e também afastado da própria religião. Então, que consolo essas pessoas tinham? Era realmente uma condição terrível, que de repente nós não encontramos assim comparação nos dias de hoje. Mesmo as pessoas isoladas hoje, por exemplo, pelo Covid, podem conversar umas com as outras através das redes sociais. Naquela ocasião não tinha isso. Então o leproso era uma pessoa, de fato, afastada da sociedade, desligado do convívio social, desligado do convívio religioso. Seja qual convívio for, ele só podia conviver com outros leprosos que estavam na mesma situação que eles. Precisavam andar preocupados em não se aproximar de ninguém. E quando viam alguém se aproximar, gritavam: impuro, 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 quer dizer, não se aproxime, eu sou impuro, eu tenho lepra, é contagioso, é um pecado também, quer dizer, uma vida desgraçada. Este leproso se aproxima de Jesus com todas essas circunstâncias, com este sofrimento todo, mas ele se aproxima de Jesus, apesar de tudo isso, com uma humildade que nem sempre nós temos quando nos dirigimos a Deus.
Veja, eu contei para vocês qual é a condição do leproso. Então nós dificilmente vamos encontrar algo semelhante em nossa vida, neste sentido exterior. Dificilmente, por mais que a gente sofra, é difícil a gente pensar que alguém aqui esteja passando por algo assim. E no entanto, este que tem todos os motivos, podemos dizer assim, para chegar até Jesus e dizer: eu exijo a cura, eu exijo a graça, porque a minha vida não está sendo fácil. Então, se você é Deus, me cura. Se você é realmente o Messias, eu quero a graça agora. Se você tem poder, se você existe, se você não é um charlatão, agora eu preciso desta graça. Ele tinha tudo para chegar assim, podemos dizer assim, né? No entanto, ele se aproxima de Jesus com humildade, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. De joelhos, ele suplica a Jesus a graça, mas recorrendo à vontade de Deus. Senhor, se queres, se for da tua vontade, me cura. E Jesus então cura aquele homem. Sim, eu quero, seja curado. Jesus então manifesta a sua vontade e cura aquele homem humilde. Nós precisamos ter humildade quando nós vamos nos aproximar de Deus para pedir as coisas. Nós não podemos ser arrogantes, soberbos, porque Deus resiste aos soberbos. Nós meditávamos isso esses dias. Deus resiste aos soberbos, mas Ele também atende aos humildes. Aqueles que chegam humildemente diante dEle, reconhecendo que precisam dEle sem exigir nada, mas pedindo, suplicando, Ele atende. Deus, Ele resiste aos soberbos. E este leproso então nos ensina a humildade na oração. É preciso ser humilde. Seja qual for o seu problema físico, seja qual for o problema que você hoje carrega, você não pode jamais cair na tentação de achar que Deus tem a obrigação de te atender, porque Ele é Deus e você não. Não é o contrário, não é Ele que está aqui para te servir, mas é você que existe para servi-lo. Embora Ele te sirva muito, inclusive Ele te serviu até a cruz, lavou os teus pés, mas nós não podemos exigir, porque isso é um gesto de pura bondade de Deus, não por obrigação. Nós não temos direitos diante de Deus, não temos, e Ele não tem deveres diante de nós. Tudo o que Ele faz é por amor, e às vezes, meus irmãos, por amor, Ele não atende o nosso pedido. Jesus curou este leproso, mas tantos outros Ele não curou. Jesus ressuscitou quando esteve aí nos seus 3 anos de apostolado. De repente tenha ressuscitado umas 3 pessoas, mas muitos outros morreram, Ele não ressuscitou. Então Jesus não está aqui para ser um milagreiro, e é por isso que Ele diz para o leproso: não conte a ninguém, não fale para ninguém o que eu fiz, porque o pessoal vai entender errado. Eu não sou um milagreiro, eu sou Deus. Esta cura que eu estou te oferecendo é para ser sinal de outra cura que eu quero realizar no coração das pessoas, de outra lepra pior do que essa que você carrega, que é o pecado. Existe uma lepra maior do que essa que o leproso carregava, que é o pecado. Isso com certeza Deus quer nos livrar do pecado. Deus quer nos livrar sempre. E esta lepra nós carregamos às vezes, mas carregamos às vezes assim achando que estamos arrasando, né? Porque temos saúde, padre, o resto a gente corre atrás. Já escutaram isso? O que importa, padre, é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Vamos imaginar assim, que Deus fosse fraco, que Deus fosse assim subserviente,
que ele se submetesse aos nossos caprichos e que ele aceitasse algum tipo de barganha. E eu, chegando diante de Deus, dissesse assim, ou este leproso, vamos pensar neste leproso. Este leproso chega diante de Jesus, está aqui, Senhor, ó, o papel, está aqui assinado aqui, ó, pelo padre lá de Trindade. Eu fui a pé para Trindade, está aqui o certificado da minha penitência, passa para cá a graça. Ou de repente, né, eu chegasse, ou esse leproso chegasse diante dele, falando assim, olha, está aqui, ó, o recibo da bezerra que eu doei para Nossa Senhora da Guia, está aqui, me dá a graça, eu tenho direito agora, porque eu te dei, agora você me dá tudo que eu quero. Não, eu fui assim, muito bom nesta quaresma, fiz muitas penitências, tirei a cerveja, tirei o arroz, tirei o Big Brother, né? Não deveria nem tirar. Você sabe, fazendo um parênteses, né? Na quaresma a gente não tira coisas assim, a gente não faz penitência de pecado não, sabe? Tipo assim, olha, nesta quaresma eu não vou cometer adultério. Não, a gente não faz esse tipo de penitência. A gente não comete adultério nunca, não só na quaresma. E o Big Brother se encaixa aí, né? Então a gente deveria também pensar dessa forma em relação a algumas coisas que a gente vê. Mas fechando o parênteses, voltando aqui, digamos que Deus, então, se submetesse a uma ameaça, se submetesse a uma chantagem, a uma barganha, e contra a sua vontade me desse certas graças. Digamos então que este leproso chega diante de Jesus dessa forma e exige a graça, e Deus não quer dar porque ele sabe que este leproso, hipoteticamente, não deveria receber a graça por vários motivos, mas ele dá, porque ele se submete, ele vai lá e dá. E este leproso, curado, volta para casa e ao invés de servir a Deus, ao invés de voltar melhor para a sua família, ao invés de voltar mais agradecido, ele vai para a gandaia. Digamos que ele cai na margaça. Vai para a bebedeira, para a droga, para a prostituição e para tantas outras situações. Começa a bater na esposa, a bater nos filhos, etc. Essa cura foi boa para ele? Sim ou não? Não. Mas antes ser um leproso fisicamente do que ser um pecador e ir para o inferno. Entendem? Então a questão não é a saúde o mais importante. O mais importante é ser de Deus. É ser de Deus. Então, muitas vezes, nós não recebemos graças, Deus sabe por quê. Porque a graça que Ele tem para nós é muito maior que a graça da conversão, que virá, às vezes, através do sofrimento, que virá através da doença que Ele não tira de nós e que Ele permite que a gente tenha. Às vezes a graça da conversão que Ele quer nos dar e quer dar a todos, só virá se eu justamente cair na doença, porque eu sou difícil, eu sou custoso, então eu preciso ficar lá embaixo para eu me submeter, eu preciso ficar lá embaixo para descer do salto. Então às vezes uma doença é necessária, Deus não quer, mas Ele permite. Às vezes um sofrimento é necessário, Deus não quer, mas Ele permite, porque através daquilo Ele vai me trazer um bem maior. Então nem sempre a cura física é a vontade de Deus. Mas eu posso pedir, mas pedir sempre com humildade. Senhor, se queres, me cura da depressão. Senhor, se queres, me cura deste câncer. Senhor, se for da tua vontade, me cura destes vícios que eu tenho. Senhor, se for da tua vontade, me ajuda a mudar lá em casa. Senhor, se for da tua vontade, eu quero um emprego novo. Se for da tua vontade, Senhor, eu quero trocar de carro esse ano. Se for da tua vontade, eu quero uma casa nova, ou a minha casa própria. Seja o que for, meus irmãos, nós precisamos sempre estar confiantes que a vontade de Deus é melhor que a nossa sempre. E mesmo que eu possa pedir e deva pedir,
eu preciso sempre colocar essa cláusula naquilo que eu peço. Se for da tua vontade, eu quero, Senhor. Se não for, eu não quero. Vai ser difícil. A gente, às vezes, pede isso, Deus não dá e depois a gente faz birra. É difícil. É difícil a gente se submeter. É difícil ter humildade, mas é necessário. Então o leproso nos ensina esta humildade. Quando formos apresentar a Jesus as nossas lepras, sobretudo as materiais, as lepras materiais, tenhamos em mente de que nem sempre aquilo é bom para mim, mas Deus que sabe tudo me dará o que é bom, se eu for humilde e pedir. É preciso ter humildade. Se a gente resiste, nós podemos perder a graça. Na primeira leitura de hoje, Naamã, o sírio, vai até Jerusalém procurar esta graça. Ele estava com a lepra, não conseguiu a cura lá na sua terra, com os remédios que ele tinha, com os deuses que ele adorava. Então ele foi lá pedir a Esaú, Deus de Israel, o profeta do Deus de Israel. E o profeta fala, olha, fala para ele se banhar no rio Jordão 7 vezes. E ele no primeiro momento resiste, porque ele pensa, mas que coisa ridícula, como que eu saio lá da minha terra para vir aqui tomar banho no rio? É uma coisa ridícula. Esse profeta deveria ter pedido coisas grandes, deveria de repente ter pedido para eu ficar aí 7 dias plantando bananeira, não para eu descer num rio, um corguinho desse. Lá na minha terra tem rios melhores do que estes. Alguém que estava do lado convenceu ele dizendo, olha, se ele pedisse coisas difíceis, você faria. Ele está pedindo uma coisa tão fácil, confia. E ele foi, se lavou no rio e a sua pele, que estava leprosa, ficou limpa e nova como a pele de um bebê recém-nascido. A gente precisa ter humildade e acreditar que Deus age nas pequenas coisas, que Deus age às vezes fora da nossa lógica. Se a gente resiste, a gente fica sem a graça. Mais uma vez, Deus resiste aos soberbos, mas atende sempre aos humildes, como atendeu Maria, como atendeu os santos e como atendeu muitas vezes, certamente, cada um de nós aqui nesta igreja, mas é sempre no momento de humildade. Nunca nos esqueçamos da postura deste leproso, que tendo todos os motivos do mundo para chegar gritando, revoltado, ele chega de joelhos humildemente, Senhor, se queres, podes curar-me. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,